Ok, começou. Ok. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, é uma honra, né, estar aqui nesse encontro, né, que a gente está tendo para estudar geometria sagrada. Eu sempre gosto de deixar bem claro no início de todas as apresentações que isso aqui é um grupo de estudos, né, e que, como todos os outros participantes, eu só sou um estudante, tá, da geometria sagrada. É um assunto que eu gosto bastante e que eu me coloco aqui humildemente só como um instrumento, né, para passar para vocês essas informações, esses aprendizados que eu tenho tido, tá? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar com essas mesmas telas, né, porque já é para a gente ir afinando, né, o nosso propósito, tá, dentro desse estudo. Então, eu sempre vou lendo também as telas. Então, vamos lá. O universo não pode ser lido até que tenhamos aprendido a língua e nos familiarizado com os caracteres em que está escrito. Ele está escrito em linguagem matemática e as letras são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem a qual significa que é humanamente impossível compreender uma única palavra. Eu estava lendo hoje uma matéria a respeito de geometria sagrada que falava exatamente sobre isso, né? Que nessa amplidão do universo, né, todos nós que estamos vivenciando essas três dimensões, né, que a gente está, essa linguagem ela é universal, né? Então, para qualquer pessoa ou ser ou qualquer outra forma de vida que existe em qualquer outro lugar do universo, né, que esteja em três dimensões, essa é uma linguagem universal, né? Todo mundo poderia se comunicar através dela. Então, vamos lá. E o Platão, no livro 7 da República, diz: a finalidade da geometria não é só medir linhas, superfícies ou volumes, ou as relações entre ambos. É elevar o olhar da alma para a contemplação daquilo que não morre. Eu acho sempre bacana também frisar bastante isso, né? Que a geometria sagrada, ela tem, né, essa proposta, né, de elevar o olhar da alma. E para que a gente consiga entender ela no seu verdadeiro significado, a gente tem que começar a treinar isso, né? A gente começar a olhar para o nosso coração, né? Buscar a beleza, a harmonia, a ordem que ela nos transmite. E isso muitas vezes transcende, né, o nosso raciocínio lógico. Então é importante a gente ter essa informação logo no começo. Então, vamos ao último slide da introdução, que eu sempre repito, que também tem tudo a ver com isso que a gente viu no slide anterior, né, que existe algo além do que percebemos, agindo nos bastidores, além do físico, leis sutis que harmonizam e regem tudo. Então, primeiro a gente reconhece, né, a gente representa simbolicamente e nos prostramos humildemente essas leis sutis que harmonizam, né, que regem tudo. Depois a gente reconhece que nós temos em nós esses atributos. E reconhecendo em nós esses atributos do sagrado, a gente segue a essa unidade com o todo. Então, vamos lá. Dentro desse nosso terceiro encontro, né, que a gente já está tendo, na nossa primeira parte, a gente vai dar uma olhada sobre as superfícies planas, a atuação de gráficos da geometria sagrada. E daí, o que são esses gráficos geométricos, né? Apresentação e representação em 2D de estruturas em 3D, a forma de atuação desses gráficos, os crop circles e os agroglifos, né, que são os agroglifos em 3D, e uma surpresinha que não estava no material que eu mandei no grupo do WhatsApp na segunda-feira, que eu estava dando mais uma pesquisada para essa apresentação, e encontrei que eu tinha baixado aqui esses códigos arcturianos, que com certeza muitos de vocês conhecem, e principalmente um pessoal novo que entrou no grupo, que trabalha com mandala, já deve ter visto bastante. E são umas imagens belíssimas, né? Mas eu não vou estragar a surpresa. Na hora que chegar lá, é bem bonito. E depois também eu gostaria de partilhar com vocês pelo grupo esse material, porque está disponibilizado gratuitamente. Inclusive, ele ressalta bastante que esse material é para ser divulgado de forma gratuita. Tá? Eu passo o link depois lá no grupo para vocês. Bora lá. Então, vamos lá. O que são esses gráficos geométricos, né? Bom, esses gráficos geométricos são estruturas geométricas, né? São, enfim, representações gráficas, né? Que mostram a base da manifestação material.
né? E essa base é sobre a qual todo o mundo material está construído. O DNA, o nosso DNA, se a gente fizer uma seção transversal, a gente vai ver que ele é composto de pentágonos e hexágonos. Os insetos, eles têm uma simetria bilateral, que é muito característica. As abelhas, né, na construção das suas colmeias, que são hexágonos perfeitos, né, nas associações atômicas, formando as moléculas, as plantas, as frutas, as flores, né, os animais, o caracol, os náuticos, as rochas, né, dentro da composição, da mineralogia, né, dos minerais. Se a gente dá uma olhadinha assim, um raio-x, aparecem muito bem essas formas geométricas. As galáxias também têm formas geométricas, ou seja, nós temos uma relação muito enraizada, né, com a geometria, e é por isso que a gente reconhece elas, né, por isso que elas falam com a gente dessa maneira tão profunda. E os gráficos geométricos, por eles terem essas estruturas geométricas que têm essa relação, né, com o nosso mundo manifestado e com tudo que a gente tem ao nosso redor, eles têm uma vibração, né, uma ressonância. E cada forma, né, tem uma energia única, tá certo? Então, a gente pode até falar que eles são tecnologias energéticas em ação, né, devido a essa ressonância harmônica que eles têm. Né, que a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos de gráficos ali para frente, que cada forma geométrica também pode ter, né, um tipo de atuação, né, tanto no ambiente, quanto, né, na nossa meditação, ou se a gente usar como um adereço, ou numa camiseta, né, cada um deles vai trazer uma energia, tá certo? Bom, quando a gente vê essa representação gráfica, né, que eles aparecem ter 2D, na verdade, eles formam uma rede energética multidimensional, né, que aumentam e que aumentam ainda a sua capacidade dependendo da nossa intenção. Ou seja, se a gente monta um gráfico, isso daí a Thaís falou lá no nosso primeiro encontro, né, sobre a geometria sagrada com gráficos e com a utilização de cristais. Então, quando a gente utiliza os cristais, que daí tem todo um sistema de cristalização, tem todos os seus componentes químicos dentro do gráfico correto, né, a gente consegue aumentar exponencialmente a forma de atuação desses gráficos, né, fazendo essa interação dos minerais com a geometria sagrada. Tá joia? Então, vamos lá. Aqui a gente tem umas representações gráficas, né, de como esses gráficos atuariam, né, em 3D. Então, nesse primeiro é um simples triângulo, tá? Eu deixei marcado aqui no livro. Esse livro é o Guia Definitivo da Geometria Sagrada com Cristais, da Judy Hall, da editora Pensamento. Tá? Esse livro aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tá certo? Então, nesse primeiro quadradinho aqui, que a gente tem nessa primeira imagem, a gente vê o efeito energético numa grade triangular, que a energia é gerada e se expande tanto para dentro quanto para fora, preenchendo todo o espaço e criando um campo de energia protetor em torno da área. Né? Então, aqui no livro dela, seria esta imagem aqui de uma grade, né, de proteção triangular, um simples triângulo equilátero, né, tendo essa atuação no ambiente. Nessa segunda imagem, a gente tem um efeito energético no zigue-zague duplo, ou seja, a energia segue na direção do centro da grade e preenche todo o espaço, protegendo e transmutando a sua energia. A grade, que é um zigue-zague, é essa daqui. Vamos ver se eu consigo virar aqui para vocês. De uma forma que dê para enxergar. O zigue-zague duplo, essa imagem aqui de baixo. Tá? É um simples zigue-zague. E olha só como é que ele se formaria, né, numa atuação em 3 dimensões. É que aqui nós temos apenas ela em 2 dimensões. Né? No papel a gente não consegue, infelizmente, representar, fora aqueles hologramas, né, que a gente via antigamente, assim, que dá para ver uma coisa tridimensional, mas no papel não tem como. Bom, o terceiro é o efeito energético da grade raio solar. Essa grade é esta daqui. Espiral múltipla. Opa, raio solar. Deixa eu achar ela aqui. Desculpem, pessoal. Bom, caso eu não encontre aqui, eu espero que vocês busquem
no imaginário de vocês, como que seria uma grade de raio solar. É que seria, acho que apenas um ponto, né, no centro, com várias linhas saindo, né, desse ponto. Como a gente viu lá no nosso primeiro encontro, né, por um ponto passam infinitas linhas. Então, ela teria o efeito energético dessa grade do raio solar. Ela não emite a energia apenas em linha reta, ela cria uma trama energética que irradia ou absorve energia, dependendo de como os cristais foram posicionados e, novamente, de qual são os cristais que a gente utilizou e qual a intenção, né, que a gente direcionou os cristais. Bom, nessa outra imagem que a gente tem aqui do lado esquerdo, né, o efeito energético de uma espiral múltipla. Ela cria um vórtice energético que irradia energia para o ambiente, reenergizando-o ou suga a energia para o seu centro, transmutando-a. A espiral múltipla é essa daqui. Tá diferente da grade do raio solar, aqui nós temos linhas curvas e não linhas retas. Eu acho que dá para ver, né? Ok. Então, nessa outra grade, que a gente tem aqui do lado, é a do Merkaba. E as espirais de energia em torno de uma Merkaba ou se expandem para abranger um espaço e servir como ponte entre as dimensões, ou envolvem um corpo todo, incluindo os corpos energéticos que cercam o físico, penetrando profundamente nos espaços entre as células e elevando a frequência do corpo como um todo. O Merkaba, a gente já falou bastante dele, são essa forma aqui, ó, são duas estrelas tetraédricas, tá? O Merkaba, ele seria uma forma tridimensional da estrela de Davi, que são dois triângulos equiláteros, um apontando para cima e o outro apontando para baixo, tá? Essa seria a representação bidimensional de um Merkaba, né? Seria basicamente uma estrela de Davi com mais um triângulo dentro, certo? Bom, nessa última imagem, a gente tem a representação, o efeito energético da flor da vida. Bom, a flor da vida todo mundo conhece, não preciso mostrar a imagem, né? É a vedete da geometria sagrada, é uma das minhas formas prediletas também, até porque nela tem, nossa, muitas informações. E o efeito energético da flor da vida, ela replica e irradia energia harmoniosa em todas as direções igualmente, mas o fluxo pode ser controlado pelo padrão de cristais sobrepostos, de acordo com a intenção da grade, tá? Bom, pessoal, isso daqui mistura um pouco a questão do poder, né, dos cristais com a geometria sagrada, mas mesmo assim está mostrando, né, como esses gráficos estão atuando, não apenas, né, bidimensionalmente ali, mas ela, enfim, por todo o ambiente. Joia? Bom, então, só para fundamentar isso que a gente estava falando até agora, né? Então, as representações gráficas da geometria sagrada trazem para o ambiente estas frequências, ampliadas pela nossa intenção. São aparelhos de limpeza do espaço, proteção, harmonização, enfim, dá para utilizar isso para inúmeras coisas. Bom, agora, esse ponto é importante, tá, pessoal? É importante a gente conhecer as energias que possuem intrinsecamente em suas formas, para a sua melhor utilização. Por exemplo, se eu estou querendo harmonização, né, eu posso utilizar a Vesica Piscis, como a gente vai ver. Então, fica difícil eu buscar uma harmonização utilizando um cubo de Metatron. Né? Um cubo de Metatron, ele é um acelerador quântico, ele vai acelerar o movimento, ele vai trazer uma manifestação, né? Ele é muito poderoso para muitas coisas. A gente vai ver mais para frente, numa outra reunião. Mas, então, é importante a gente conhecer, né, as formas, é isso que a gente está fazendo, né? A gente já viu, né, o círculo, a esfera, a gente já deu uma apanhada muito rapidamente em outros encontros a respeito de outras formas geométricas, né, como o pentágono, o hexaedro, enfim. Então, se a gente conhecer, né, a energia que essas formas já trazem natural, fica bem mais fácil da gente alcançar o nosso objetivo, tá certo? Utilizando as formas corretas. Bora lá. Bom, pessoal, isso daqui é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, eu gosto bastante, né, que são esses crop circles, porque eles são lindos, né, e eles também estimulam, né, a nossa curiosidade,
porque aparecem em plantações, da noite para o dia, essas formas geométricas belíssimas, e existe bastante, enfim, dúvidas, né, com relação a como que elas aparecem. Mas aqui o pessoal tem uma explicaçãozinha rápida. Então, vamos lá. Os círculos nas plantações, também chamados de agroglifos, são formações de tamanho considerável, criadas por meio do achatamento de uma cultura, como cereais, couza, cana e capim. Tá? Mas aparece, enfim, em várias outras culturas. Essas marcas em plantações normalmente são complexas e nem sempre apresentam forma circular, apesar de muitos estudiosos alegarem causas naturais, misteriosas ou origem alienígena como explicação para o fenômeno. O consenso científico é de que quase todos os casos são feitos pelo homem, com poucas exceções, possivelmente formadas por fenômenos naturais ou meteorológicos. Eu vi outro dia um pessoal na Inglaterra mostrando como é que eles faziam essas marcas das plantações, e realmente eles chegavam muito próximo, né, do que a gente vê nessas imagens. Mas, de qualquer maneira, eles trabalham, né, com a energia da forma, é belíssimo, e um pouquinho mais para frente a gente vai ver que existem outras visões, né, a respeito desses agroglifos. Bom, aqui a gente tem, né, algumas imagens de alguns desses crop circles, né, que são mais comuns aí pela internet. Né, a gente já pode começar a buscar gravar essas imagens, né, para a gente ver como que a gente pode associar com a geometria sagrada, como é o caso dessa do lado direito embaixo, né, que ela, na verdade, é um pentágono. Ela tem 5 lados, dentro a gente vê esses 5 traços, né, que daí pode ser associado já com um pentagrama, com a estrela de 5 pontas, que é uma das formas mais sagradas da geometria sagrada. Bora lá, tem mais imagens. E em 3 dimensões, né, esses agroglifos, eles teriam mais ou menos as formas que aparecem nessa imagem, nessas imagens, e que elas vão ficar bem mais claras nesse próximo slide que eu vou mostrar para vocês, que é um videozinho que eu peguei no YouTube. Então, vamos lá, torcer para que vocês consigam enxergar. É um videozinho bem rápido, mas acho que ele ilustra bem, né, aquilo que a gente estava falando anteriormente ali, de como que essas formas bidimensionais, na verdade, estão atuando tridimensionalmente, né, e trazendo muita energia. É um videozinho bem interessante, né, bem bonito. Ele vai longe, mas esse é um pedacinho mais curto, assim, dele. Bom, pessoal, aqui temos outras imagens, né, dos agroglifos, e nessas imagens aqui eu já procurei direcionar para o nosso assunto de hoje, né, que é a Vesica Piscis. Em todos eles a gente pode observar a interseção de 2 círculos, né, ou seria tridimensionalmente 2 esferas. E como a gente vai ver mais para frente, elas têm muita informação. Bora lá. Bom, aqui é aquela surpresa que eu falei para vocês, né, que eu consegui encontrar alguns gráficos, né, alguns desenhos do Janosch, que eles pegou exatamente desses agroglifos. E agora, já no próximo slide, eu já vou apresentar para vocês esse trabalho dele. Vamos lá. Então, são os crop circles e mandalas, né? Roberto Nogueira, eu acho que ele é brasileiro, eu não tenho certeza, porque esse livro está disponibilizado, mas pelo nome, se não for brasileiro, deve ser português. Né? Ele disponibilizou esse livro na internet. E, inclusive, eu fiz questão de colocar embaixo que a venda ou qualquer outro tipo de comercialização desse e-book é proibida. Para adquirir um exemplar gratuitamente, acesse a página. Mas acho que eu mando no grupo o link para fazer o download, tá? Então, aqui no primeiro imagem do lado esquerdo, a gente tem a capa do livro dele, que é o volume 1, e aqui do outro lado a gente tem uma ideia do que ele tem dentro do livro, né, que aparecem todos esses desenhos belíssimos do Janosch, e daí sempre tem o significado dessas imagens. E daí, por último, tem a afirmação, né, que essas imagens elas trazem. O bacana desse livro é que no começo dele,
ele fala sobre telepatia, né? Fala sobre como que a gente pode começar a entender a telepatia e como trabalhar com ela. Eu achei bem interessante a maneira como ele expõe isso, porque, como a gente sabe, né, todo pensamento nada mais é do que enfim, uma comunicação neural, mas essa comunicação química, eletroquímica no nosso cérebro, ela tem uma frequência. E como ela tem uma frequência, ela está irradiando essa frequência. E à medida que nós formos ajustando, né, claro que eu não faço isso, e deve ser pouquíssimos humanos que possam fazer isso, mas à medida que a gente vai ampliando a nossa sensibilidade, a gente já começa a entender, né, a frequência do pensamento daquela pessoa. Não que a gente esteja lendo o que está na cabeça dessa pessoa, mas, né, como ele mesmo fala no livro, talvez mais para frente, em algum ponto do nosso cérebro, a gente consiga criar imagens, e quando o nosso cérebro estiver muito desenvolvido, a gente tem a sensibilidade para captar a frequência daquela imagem e reproduzi-la dentro do nosso próprio cérebro. E não só imagens, como músicas, palavras, enfim, pensamentos. E, segundo o autor, né, os arcturianos, eles se comunicam dessa maneira, né, apenas telepaticamente. Bom, então bora lá. Eu resolvi copiar uma parte do livro, né, sempre que está entre aspas aqui na apresentação, eu copiei ipsis literis, tá, do material que eu vou botando sempre a referência embaixo. Então vamos lá. O que são nesses códigos arcturianos? Ou dentro do agroglifo, né, que a gente está nesse tema. Eles surgiram a partir de um pesquisador do siglo, desses códigos arcturianos que eu vou mostrar para vocês, né? Eles surgiram a partir de um pesquisador dos círculos nas plantações, os crop circles, ou agroglifos, chamados Janos. Os agroglifos contêm diferentes códigos com uma influência específica para a nossa mente inconsciente. No livro, ele fala um pouco a respeito, né, da nossa mente, sobre consciente, inconsciente, supraconsciente, né, e aonde que essas imagens atuam, né? Bom, vamos lá. O Janos foi contactado pelos arcturianos desde 2003 e começou a desenvolver um trabalho gráfico com as mandalas dos agroglifos, onde as reproduziu dentro de padrões gráficos áureos da geometria sagrada e da flor da vida. Bom, a atuação dessas mandalas se processa através de frequências de luz. A sua visualização auxilia na reorganização e ativação do DNA, aumentando o quociente de luz. Tá? Isso aqui ele fala lá no livro. Bom, ela estimula a consciência cósmica e favorece o despertar da memória de nossa origem cósmica e espiritual. Até agora foram catalogadas 144 mandalas, que inicialmente são reproduções dos agroglifos que estão espalhados pelo planeta, reproduzidas através de computação gráfica por Janos e outras, a maioria canalizadas por ele, a partir de seus contatos com os arcturianos. Suas cores, formas e aspectos tridimensionais lhes dão não apenas uma beleza indescritível, como também uma paz e harmonia que se aprofunda em nossa alma, além da mudança de padrão energético e consciencial ao contemplá-las. Isso é um dos propósitos da geometria sagrada, né? Ela sempre traz essa questão da harmonia, né? da conscientização, né? Desse trabalho, muitas vezes, interior também. Na meditação, sempre falo, né? Para a gente utilizar a geometria sagrada em meditação, ela ajuda bastante também a gente atingir níveis mais altos, né, de concentração, bem bacana. Bora lá. Bom, então aqui são algumas imagens, né, de algumas mandalas que tem nesse livro. Então essa primeira aqui é de confirmação, aí ele traz uma descrição. Essa primeira aqui, se vocês olharem, ao lado de confirmação tem um asterisco entre aspas. Sempre que aparecer esse asterisco entre aspas nessas mandalas que aparecem no livro, é porque essas mandalas ele tirou dos agroglifos. Tá? Então, elas realmente foram manifestadas aqui pelos arcturianos ou com alguém que tinha a intenção de mostrar exatamente essa forma geométrica. Tá? Então, a frequência de confirmação nos diz que sua consciência está se desenvolvendo rapidamente. Tudo o que pensamos se confirma. Se vivemos ou pensarmos baseado no medo, esse medo se confirmará. Desenvolva o poder do pensamento e crie o que quiser.
então seus desejos se confirmarão. Sempre embaixo dessas frasezinhas ele traz também algumas afirmações, assim, que são bem bacanas. Bom, esse outro slidezinho é da consciência integral, ou da totalidade, e esse último aqui é da consciência crística, né, que é muito bacana também. Essa questão da consciência crística, a gente espera que a gente aborde também no encontro mais para frente, mas é uma consciência que ela está se manifestando, né, no nosso planeta de uma maneira... diga. Seu áudio está cortando um pouco. Meu áudio? Ok. Melhor aqui? Agora melhorou. Ok, ele estava para baixo. Ele está todo colado com Durex. Eu preciso... Na verdade, eu não gosto de ficar comprando coisas novas. Acho que a gente tem que usar elas em respeito, né, à mãe natureza até onde dá. Mas, bom, deixa eu manter ele aqui. Vamos ver se melhora nosso áudio. Bom, a gente estava falando sobre a consciência crística, né? E da beleza que essa consciência crística tem, né? Inclusive expressa dessa maneira, né? Que o Janos canalizou. E a consciência crística, ela não é uma coisa simples, né? À medida que a gente vai desenvolvendo essa consciência, nós passamos a ter contato, né, com tudo o que está acontecendo, e está pesado, né? Então, quanto mais pessoas que estiverem, assim, dentro de um grau de evolução maior, e que tiverem acesso à consciência crística, e poderem contribuir conscientemente, né, de uma forma positiva, né, vai ajudar bastante, porque acaba influenciando a todos nós, né? Como a gente sempre fala na geometria sagrada, um dos grandes objetivos dela é nos remeter à unidade sempre, saber que todos nós, na verdade, somos apenas a manifestação de um, né, de um só. Então, bora lá. Vamos para a segunda parte, ainda temos a nossa terceira parte, onde vamos falar especificamente sobre a Vesica Piscis. Então, na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre o número 2. Então, dentro da geometria sagrada, o 1 se divide e se transforma em 2. A estrutura principal explora-se a si mesmo e se duplica. Explora-se a si mesmo ou a si mesma, né? A gente fica botando sempre no gênero masculino, mas aqui não tem gênero, tá? Então, esse número 2 não é a dualidade, nem a separação. É a mais perfeita das unidades. O positivo e o negativo, masculino e feminino, fundidas no 1. São duas esferas entrelaçadas, onde o centro de uma é a extremidade da outra. Bom, pessoal, eu acho que bem importante a gente deixar bem claro, eu não esqueci, na verdade, me perdoem, mas é bem importante a gente entender que o número 2 não é formado por 1 mais 1. O 1 é 1. O número 1 é só ele. O número 2 é apenas essa manifestação do 1 em 2, tá? São coisas diferentes. O 1 é 1. Se eu somar o 1 e o 1, eu não vou ter 2. Eu vou ter 2 número 1, mas como só existe 1, então não existe isso de 1 mais 1 formar 2, que senão o 1 não existe, tá? Então, para matemática, 1 mais 1 é 2, tá? Dentro da geometria sagrada, o 2 é um ente completamente diferente do 1, não é a soma de 1 mais 1, tá? Bom, entender o número 2, então, significa entender as polaridades, o yin e o yang contidos no 1. Eu podia ter botado uma imagem do yin, do yang, aqui para todo mundo entender, e na verdade eles estão, né, contidos dentro do 1 também. Bom, aqui mais para frente a gente vai falar sobre isso. Ó. Tanto do ponto de vista metafísico como natural, é falso dizer que para obter o 2 tomam-se 2 uns juntos. Basta observar a forma em que cada célula viva se torna 2. Acho que esse exemplo fica bem claro, né, porque uma célula, quando ela vira 2, né, não são... bom, dá para entender o que está escrito ali. Bom, 1 é, por definição, singular, é unidade, e, portanto, inclui tudo. Não pode haver 2 uns. A unidade, enquanto símbolo perfeito de Deus, se divide a si mesma a partir de dentro, criando assim o 2, o eu e o me de Deus, por assim dizer, o Criador, unidade e a multiplicidade criada. Bom, a unidade cria
A unidade cria dividindo-se a si mesma, e isto se pode simbolizar geometricamente de várias formas diferentes, segundo se representa graficamente a unidade original. A unidade se pode representar apropriadamente como um círculo, mas a verdadeira incomensurabilidade do círculo indica que esta figura pertence a um nível de símbolos que está além do razoável e da medida. Esse autor ele vai sugerir o quadrado aqui, né, como simbolizar o número 2. Bom, na filosofia geométrica, o círculo é o símbolo da unidade não manifesta, enquanto o quadrado representa a unidade serena, por assim dizer, prestes a se manifestar. O quadrado representa as 4 orientações primárias, o norte, o sul, o leste e o oeste, que tornam compreensível o espaço e é formado por 2 pares de elementos perfeitamente iguais, contudo opostos, cumprindo assim graficamente a descrição da natureza universal que encontramos no taoísmo e em outras filosofias antigas. Pessoal, isso daqui que eu estou lendo é esse livro, Mitos, Deuses, Mistérios, Geometria Sagrada, de Robert Lawlor, da editora Edições Del Prado. Bom, aqui já vem uma outra visão, né, que é do Jesus Aton, nesse base Geometria Sagrada, Bases Naturais, Científicas e Pitagóricas, da editora Fundação Rosa Cruz. Bom, a primeira geração da mônada é um segundo ponto semelhante ao primeiro, como uma expressão concreta do abstrato e incognoscível representado pelo ponto primitivo. Este segundo ponto, ou segunda criação, é a díade pitagórica, matéria e vida, ou prakriti, em sânscrito, matéria original ou primordial da tradição védica. Eu botei essa imagenzinha aqui em cima, que mostra a mitose, né, da célula, ela se dividindo e tal, e aí a gente pode ver como um realmente ele não vira 2, né, o 1 ele vira 2, mas é diferente do 2, ele tem, né, dentro da mitose essa característica também. Bora lá. Então a díade, sendo a primeira emanação da mônada, é chamada de atrevimento ou audácia, pela ousadia de se separar da unidade, e comparada ao valor, uma vez que já deu um passo para a ação. Também foi chamada de alteridade, condição de ser outro, e ansiedade pelo desejo de voltar à origem. Devido ao seu caráter dual, também é chamada de opinião, porque, segundo os pitagóricos, na opinião estão a verdade e a falsidade. Também é chamada de movimento, geração, mudança, divisão, extensão, multiplicação, adição, relacionamento, relatividade e razão, na proporcionalidade. Essa questão que foi colocada ali da ansiedade pelo desejo de voltar à origem, né, eles chamam isso também de reminiscências, né, aquela sensação que a gente tem enfim, de ser uma coisa quase divina, uma coisa extremamente bela, porque a reminiscência seria a lembrança, né, que a gente traz, né, do plano superior perfeito, né? Então, essa ansiedade, né, foi gerada pela díade, pela separação. Vamos lá. A mônada e a díade pitagóricas são o par de opostos da criação, o gnóstico pai e mãe, o egípcio Osíris Ísis. A mônada e díada estão sempre juntas e, ao mesmo tempo, diferenciadas na manifestação universal como o polo positivo e o polo negativo, espírito e matéria, de cuja união emana todos os seres animados e inanimados. Os pitagóricos relacionaram intimamente a matéria com a díade, pois eles consideraram que a matéria é a origem da diferenciação em natureza, assim como a díade é a fonte de diferenciação no número. No entanto, temos que entender esse assunto como a causa indefinida e sem forma, isto é, como a matéria original intercósmica ou matéria-prima que dará origem à matéria densa. Bora lá. Alguns neopitagóricos entenderam a díade como um símbolo da ignorância e ilusão, Maya, por ser a origem da diferenciação.
A partir do momento em que se separou da mônada, considerou-se que a luz se bifurcou na sombra, o bem em mal. Portanto, tudo o que foi considerado falso ou apresentava duas faces, o chamavam de binário, já que apenas o uno era o bem e a harmonia. Bom, acho que cabe uma consideração rapidamente aqui a respeito da manifestação do espírito e da matéria. Não, a gente vai falar isso na Vesica Piscis, né, tendo a mônada e a matéria, né, a mônada e a díade. A gente vai ver isso melhor na Vesica Piscis, aí vai dar para entender melhor. Vamos lá. Bom, chegamos à terceira parte, então, da Vesica Piscis. Antes da gente entrar nela, eu vou passar rapidamente 2 slides, só falando sobre a circunferência, o círculo e a esfera. Daí a gente vai ver algumas noções básicas sobre a Vesica Piscis, as relações internas que ocorrem dentro dela, algumas também, e aquelas divagações lá no final, né, que sempre acaba trazendo na preparação desse material. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente viu isso daqui no nosso encontro anterior, né, que a gente falou sobre a circunferência, né, então só relembrando que a circunferência é uma linha curva fechada, cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo, o centro. E já o círculo é uma superfície plana, limitada por uma circunferência. Bom, teve durante a semana, alguém colocou alguma coisa a respeito, se não me engano, acho que foi a Adriana, falando a respeito do ponto. E sobre esses conceitos, né, que a gente tem da geometria. Na verdade, são os axiomas, né, que a gente viu lá no nosso primeiro encontro, segundo encontro, na verdade, dos axiomas, né, e os postulados, que o ponto, ele não tem largura, nem altura, nem profundidade, ele não pertence, né, a essa dimensão, mas ele, paradoxalmente, está marcando um local no espaço, né, então, e o ponto, né, fixo no centro, como ele gerando essa circunferência, então, é muito normal que a gente associe, né, essa forma da circunferência, da esfera, que seria a circunferência em 3 dimensões, né, ao uno, a Deus, ao todo, né, ou seja, até a matéria ainda não manifestada, né, e através do número 2, agora que a gente vai ver na Vesica Piscis, uma esfera saindo de outra, né, para que ela possa se experimentar. Então, a gente vai ver que tem, né, daí a manifestação, né? Bora lá. Então, falando um pouco sobre a esfera, né, é o ponto que se transforma em círculo e depois do círculo em esfera. Porque no círculo ele está apenas em 2 dimensões, né? Ele só foi para a esquerda, para a direita e para um lado e para o outro, ou para cima e para baixo. Ele não atua na profundidade, né, digamos assim. Então, ele representa a singularidade e a eternidade, né, pelas relações do círculo, seu diâmetro e raio, todas as formas acontecem. A esfera é a presença do todo, o espírito habitava o vazio, né, na esfera é o ponto zero, finito e infinito, né, ele é finito porque ele está contido pela circunferência, ele é infinito porque dentro da circunferência ela não tem começo nem fim, ele é totipotencial, né, ou seja, ele está presente em todos os locais, ele atua de várias maneiras, ele move-se em espiral, porque é o seguinte, pessoal, a gente vai ver mais para frente, também a gente vai falar sobre o Torus. O Torus seria uma esfera da 4ª dimensão, aonde a gente tem uma implosão, né, no polo negativo, ou no polo sul, e uma explosão no polo norte, gerando todo esse movimento em espiral, né, que caracteriza o Torus. Teve uma imagem que a gente viu na apresentação tridimensional dos agroglifos, né, que em um deles aparecia bem esse movimento em espiral do Torus, né, numa representação em 2 dimensões. Bom, vamos lá. Então, a esfera, como a gente já viu, é o princípio criador e conecta com todos os centros inferiores, né? Então, falando que ele é totipotencial, então a esfera, ela trabalha com todos os chakras inferiores também. Bom, vamos entrar na Vesica Piscis. Pessoal, o que é uma coisa muito interessante da gente saber que a Vesica Piscis, né, que é essa forma que é gerada por essas 2 circunferências entrelaçadas, ela é o meio do caminho da separação. A separação total ocorre
quando esses dois círculos, ou falando tridimensionalmente, essas duas esferas, elas estão totalmente separadas, e elas se tocam apenas tangencialmente, tá? Mas, nesse princípio, nesse caminho da separação, nesse início da separação, a quantidade de informação que é gerada, né, a manifestação que é gerada, né, é impressionante. A gente vai ver várias coisas mais para frente aí. Bom, então, o que é, né, a Vesica Piscis? É a união de duas esferas, né, indo no caminho oposto, duas esferas se unindo, onde o centro de uma é a extremidade da outra, né, e onde dividem o mesmo raio. A Vesica Piscis, né, se você a gente traduzir do latim, significa bexiga do peixe, né, o campo de manifestação universal, onde é gerada a luz. Né, ela também tem a forma da vulva e ela também representa a fertilidade. É a origem geométrica da luz. Né? Dentro das relações trigonométricas que existem dentro desse símbolo, né, gerado da Vesica Piscis, a gente pode encontrar o fóton, né, que carrega todas as informações, né, que tem aqui no plano manifestado. Bom, ela também tem a energia da mulher, a que dá a vida, né? Então, ou seja, é muito coerente isso, por ser a origem geométrica da luz, e a mulher que dá a vida, tá bem coerente isso tudo. Bom, é um entrelaçamento perfeito dos dois princípios do universo, onde a vida pode se manifestar, né? Meio do caminho, onde o Espírito de Deus está descendo a matéria, o celestial encontrando o terrestre, o eterno, né, manifestando o efêmero. Né, agora, tirando aqui da geometria sagrada com cristais da Judy Hall, né, essa forma é conhecida como o útero do universo. A Vesica Piscis simboliza o axioma hermético, assim em cima como embaixo, assim dentro como fora. Uma conjunção mística. Trata-se da consciência conhecendo a si mesma e tomando forma. Representa tanto a unidade quanto o consenso, e a sua forma também representa a separação das partes que compõem o todo. É o início da vida, portanto, a esfera da criação e da manifestação. Judy Hall. Tá certo. Bom, então a Vesica Piscis é a união complementar de duas esferas e duas partes, o masculino e feminino. Né? Isso daqui na geometria sagrada ela é sempre bem, né, simbólico. Né? E é importante a gente esclarecer que a gente, dentro da geometria sagrada, a gente trabalha muito, né, com metáforas, com simbolismos, né, mas também com a energia das formas. Né? Então vamos lá. Então, essa união do masculino e feminino, né, uma tocando o coração da outra, e dentro está o filho. A unidade decide se experimentar e se duplica, a união do corpo com o espírito, o ponto central, formado, né, pela Vesica Piscis, é a primeira consciência. Ela é mental e para se experimentar, ela se expande. Desculpa, pessoal, o ponto central, que é da primeira esfera, né, que é a primeira consciência, que é mental, que para se experimentar, ela se expande, né, recriando ela mesma. Ela contém o passado, o presente e o futuro, o pai, a mãe e o filho, a lógica, a intuição e emoção. Dentro da Vesica Piscis tem uma grande quantidade de informações. Tem largura, proporção, profundidade, relações entre formas geométricas, tem as harmonias também das raízes que a gente vai ver, tá? A forma agora da Vesica Piscis, graficamente, ela pode ser usada para fortalecer relações, tanto amorosas como profissionais, para a concepção de novos projetos, para a conciliação de interesses e resolução de conflitos e criar um espaço de colaboração harmoniosa, tá? Então, esse parágrafozinho que eu li aqui, que ela pode ser usada para isso, que seria mais interessante se eu tivesse colocado mais para cima lá, né, na atuação dos gráficos, como um exemplo, né, de como pode ser utilizado um gráfico, né, da Vesica Piscis. Bom, a Vesica Piscis ensina a gente a sair da dualidade, porque ela não está na dualidade, né, porque dentro do olho interior não existem antagônicos, apenas complementos, as polaridades que são complementares. Bom, esse símbolo, ele é tão poderoso, né, que ele é utilizado dentro da propaganda e do marketing de maneiras, enfim, inúmeras. Né? A gente pode ver
por exemplo, no símbolo do Mastercard, que tem a Vesica Piscis. Só que no Mastercard, a Vesica Piscis, ela não está exatamente com um centro atingindo o centro do outro. Ou seja, uma circunferência, né, o extremo de uma circunferência não está tocando o centro da outra, ou elas não estão dividindo exatamente o mesmo raio. Ela está a 1/3 da separação. E quando esse símbolo, nessa separação, ele está nesse 1/3, ele ganha muito mais energia, né, porque ele está naquele prestes a se separar. Então, essa utilização desse símbolo pela Mastercard, nesse local onde eles colocaram essas duas esferas se separando, tem um super motivo, né? Bom, enfim, tem, né, várias outras imagens, né, que utilizam, né, de empresas famosas, né, que utilizam, mas a Vesica Piscis, ela é a vedete também do cristianismo, né? Dentro desses dois círculos entrelaçados, se a gente estender um pouquinho na parte de baixo a circunferência, a gente tem essa forma, né, do peixe, né, que está associado muito a Jesus, né? Pessoal, esse mandorla que a gente está lendo ali embaixo significa em italiano amêndoa, porque em uma forma tridimensional, se em vez de termos duas circunferências, né, que em duas dimensões tivéssemos duas esferas, essa interseção dessas duas esferas, a parte de dentro, tem exatamente a forma de uma amêndoa ou de uma bola de futebol americano, né, uma bola de rugby, certo? Bom, a gente vai ver agora várias imagens, né, da Vesica Piscis, principalmente sendo utilizada aqui enfim, na Igreja Católica, né, com a Nossa Senhora, né, dentro da Vesica Piscis, o que é muito, muito coerente também, né, essa energia feminina da mãe, da manifestação, né, da dando à luz, Nossa Senhora. Mas nós também temos, né, no Vaticano, né, dá para enxergar perfeitamente que tem um obelisco no centro do Vaticano, que ele fica bem dentro também da Vesica Piscis, e essa coluna, ela está em Washington, e ela também fica exatamente dentro da Vesica Piscis. Bom, a Vesica Piscis também ela é utilizada na arquitetura, né, para fazer principalmente a entrada de igrejas. Isso também é muito simbólico, né, porque estaríamos entrando, né, dentro de um lugar sagrado, né, de geração de luz, né, que as igrejas, né, teriam esse propósito. Bora lá. A Vesica Piscis agora é relacionada à imagem de Jesus, né, ele também como sendo o pescador de homens, né, de peixes, né, tem a ver com isso. E aqui nessa primeira imagem do lado esquerdo, a gente pode ver como a Vesica Piscis, ela também está dentro da flor da vida, né, e o peixinho ali em cima. Bora lá. Mais umas imagens aqui que a gente encontra fácil na internet de Jesus sendo relacionado à Vesica Piscis. Né? São bonitas imagens, né? E nessa primeira imagem aqui parece bem, né, Jesus com um passarinho ali representando o Espírito Santo, né? Um plano superior também. E com os apóstolos, né, pescando mesmo, a galera. Bora lá. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar um pouco na parte da geometria da Vesica Piscis, tá? Porque uma vez que a gente está falando sobre geometria sagrada, é importante que a gente saiba, né, como a gente identificar essas formas e como encontrar elas dentro da Vesica Piscis, e muitas vezes, quando a gente enxergar essas formas em locais, a gente enxergar o que está por trás dela, né? Dentro da Vesica Piscis existem inúmeras relações do Φ, mas eu coloquei só duas imagens depois, né, com o Φ mais para frente a gente vai ver, mas eu busquei algumas outras onde a gente vai encontrar o triângulo, o quadrado, o pentágono, o retângulo áureo, né, ele está dentro da Vesica Piscis também, tá joia? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui são enfim, os polígonos, né, que a gente encontra dentro da Vesica Piscis. Então, nesse primeiro que a gente tem aqui, a gente tem um triângulo equilátero, tá certo? E se eu pego um triângulo equilátero
e bem no centro da mandorla, né, ou seja, dessa forma que é formada pela junção das duas circunferências, eu traçar uma reta, essa reta vai ter um comprimento que é a raiz de 3. E no próximo slide eu vou ensinar, né, não, acho que um pouco mais para frente, mas a gente vai ver como é que a gente encontra as raízes quadradas, que são importantíssimas na geometria e na geometria sagrada. As raízes, a gente vai encontrar a raiz de 3, a raiz de 2 e a raiz de 5 na Vesica Piscis. E de uma forma, assim, bem simples, tá? Eu vou tentar ensinar vocês a encontrarem elas. Tá joia? Bom, então acho que fica bem claro, né, nessas imagens como estão, né, contidas os outros polígonos dentro da Vesica Piscis, de uma forma, assim, bem simples de encontrar. Essa segunda imagem, na parte superior, né, a gente pode ver que temos o triângulo equilátero, temos 2 triângulos equiláteros, um apontando para cima e outro apontando para baixo. E se a gente tivesse a mandorla ali, se isso fosse tridimensional, isso daí poderia ser facilmente, né, representado por um octaedro, tá? Bom, a gente tem o quadrado, e esse quadrado duplicado, né, um quadrado perfeito, né, tanto em cima quanto embaixo. Daí a gente tem, através da extensão pela circunferência, na imagem de baixo, né, ela está aqui em roxinho, o hexágono, e depois, dentro das relações do círculo, né, a gente busca o raio, coloca o compasso, busca, marca, tal, a gente consegue encontrar o pentágono. Tem um livro aqui que mais ou menos mostra como a gente encontrar facilmente o pentágono dentro da Vesica Piscis. Tá? Aqui tem uma sequência, tá? Mas acho que não vai dar para enxergar, porque a imagem é um pouco escura. Tá? Não sei se... Bom, a gente pode fazer uma aula prática, né? A gente sempre fala isso nas nossas reuniões, e trabalhar com isso tudo, desenhar a flor da vida, encontrar, né, essas formas geométricas dentro do círculo, dentro da Vesica Piscis, né? Fica aí uma proposta, de repente, para um sábado à tarde, né, a gente passar uma tarde trabalhando na prática, né, com a geometria sagrada, construindo ela, que acho que é a parte mais legal, né, da geometria sagrada. Você vê que é importante a gente ter a teoria para que a gente possa saber o que a gente está fazendo, né? Bom, vamos lá. Bom, o Φ, dentro da Vesica Piscis, eu coloquei só essas 2 imagens, tá? Uma delas é do Jain 108, tá? Que ele pegou esses 2 círculos entrelaçados, aí ele gerou esse retângulo dentro do círculo da Vesica Piscis, unindo nessas... Bom, primeiro ele fez assim, ele uniu os 2 círculos, aí ele traçou 2 retas, né, uma na vertical e uma na horizontal, dentro da mandorla. Depois ele traçou uma linha diagonal em azul, ligando os extremos opostos do retângulo, que é formado por esses 2 quadrados dentro dessas 2 circunferências. Tá? Aí ele gerou esse círculo maior, onde a gente encontra a relação Φ, fazendo da seguinte maneira: ele botou a ponta do compasso e esticou até o extremo desse retângulo, né? Que a gente tem essa linha diagonal maior, azul. E daí, com isso, a gente gera um círculo que é um pouquinho maior do que esses 2 círculos que geraram a Vesica Piscis. E nessa seção, né, que é gerada, que está aqui em amarelo, ele é o Φ. Bom, pessoal, o que é o Φ, né? Desculpem, eu saí falando do Φ aqui. O Φ é um dos números mais importantes também, né? Não só para a geometria sagrada, como para tudo que existe na matéria. O Φ, ele tem a ver com Fibonacci, né? Tem aquela sequência de Fibonacci, onde 1 mais 1 dá 2, e o próximo número é gerado sempre com a soma dos 2 anteriores. Ou seja, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21. Aí o que acontece? Se eu diminuo o 21 do 13, né, 8 mais 5, 13, isso, eu vou ter 0,617 alguma coisa. Mas à medida que eu for aumentando, né, essa sequência de Fibonacci, que ela é infinita,
esse número se aproxima cada vez mais de 0,618. E o φ é 1,618. Tá? Seria a soma de 0,618 mais 1. Então, esse 0,618, ele é representado por um símbolo que é o π minúsculo. Eu posso escrever o π com P minúsculo HI, que daí vai representar esse 0,618. E o φ com o P maiúsculo é 1,618. Bom, na Vesica Piscis, nessas duas imagens que estão em cima, a gente encontra também essa espiral áurea. Ela está bem representada aqui, a gente pode ver que na expansão, né, das relações de círculos, de circunferências que tem dentro da Vesica Piscis, a gente também encontra essa espiral áurea. Tá certo? Então, eu não fiquei colocando todas as relações φ que existem dentro da Vesica, porque tem inúmeras, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que é bem importante, né, que a gente estava falando ali, que é a gente encontrar a raiz quadrada. Mas o que é essa raiz quadrada, né? Então, antes de mais nada, né, encontramos nas harmonias dos círculos e das esferas as principais raízes dentro da Vesica Piscis. Tá? Quando a gente fala de raiz quadrada ou de raiz de cubo, né, estamos utilizando uma designação muito antiga que associa esta função matemática com a raiz vegetal. Tanto a raiz de uma planta como a raiz matemática são causais. A primeira no interior da Terra e a segunda no interior do quadrado. Ou seja, essas relações causais, né, ou seja, elas causam, elas geram, né? A primeira no interior da Terra, a raiz da planta, e a segunda no interior do quadrado. O crescimento quadrado e do círculo, como a gente vai ver, tá? Bom, a raiz da planta alimenta porque é capaz de romper, dividir os densos componentes minerais fixos do solo em compostos que a planta pode transformar em seu próprio alimento. No sentido vital, a raiz geométrica é uma expressão arquetípica da função assimilativa, geradora e transformadora que é a raiz. Como a raiz vegetal, a raiz D2 contém um poder da natureza que destrói para avançar. Ou seja, ela destrói porque divide o quadrado inicial, né, que a gente vai ver que a raiz D2 está dentro do quadrado. E também contém o poder de instantaneamente transformar o 1 em 2. A planta cresce progressivamente, partindo de uma ruptura prévia, mas não há nenhuma teoria racional que possa explicar. Vamos entender, então, o que são essas raízes aí de 2, de 3 e de 5 que a gente encontra. Bom, pessoal, um pouquinho de álgebra. Bom, teorema de Pitágoras, né? É bem fácil de entender, mas é importante a gente relembrar isso daqui da nossa matemáticazinha lá básica, tá? Então, vamos lá. Um triângulo retângulo, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Tem uma imagenzinha bem simples ali, e é bem fácil de entender, porque a hipotenusa, ela vai estar sempre oposta ao ângulo reto. Então, quando a gente encontra um ângulo reto num triângulo retângulo, né, retângulo de ângulo reto, né, a gente vai ter sempre a hipotenusa no lado oposto. Então, como é que funciona esse triângulo, né, esse teorema de Pitágoras? Né, esse teorema dele surgiu, né, devido ao estudo de... Enfim, vamos ver esses quadradinhos aqui. É bem fácil de entender. Então, vamos supor que nesse triângulo retângulo, né, a gente tem uma face de 3, uma face de 4, né, e uma face de 5. Então, o 3, né, essa face de 3, na verdade, ele está composto por... São 9 quadradinhos. Então, 3 ao quadrado é igual a 9. Né? Como 4 ao quadrado é igual a 16. E 5 ao quadrado é igual a 25. Então, fica bem fácil de entender. Né, onde A ao quadrado, né, que seria 5 ao quadrado, né, onde A é a hipotenusa e B e C são os catetos, né, então 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 25 é igual a 16 mais 9. Tá certo? Acho que fica bem claro para entender aqui, né, o teorema de Pitágoras. Então, vamos ver agora como é que a gente encontra a raiz de 2, a raiz de 3 e a raiz de 5. Tchan, 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 tchan.
Bora lá. Então, como a gente viu, né, na Vesica Piscis, a gente tem todas essas formas geométricas. Então, para a gente encontrar a raiz de 2 dentro da Vesica Piscis, nessa imagenzinha de cima, né, a gente pode ver que o quadrado, né, formado ali, na verdade, ele forma dois triângulos retângulos. Se a gente tem uma circunferência de raio 1, né, e como essas duas circunferências têm o mesmo raio, então a gente sabe que essa partezinha de baixo é igual a 1. E como esse quadrado que foi formado na Vesica Piscis, enfim, tem raio 1, né, tem a base 1, e como ele é um quadrado, então a gente sabe que a lateral dele é igual a 1 também. Então, a ao quadrado, né, ou seja, a hipotenusa, que aqui no caso é o lado oposto ao ângulo reto, é a raiz de 2. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Tá cortando? Alô? Bom. A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais b ao quadrado, então a ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1, então a vai ser igual a raiz de 2. Tá? Sempre que passa o quadrado para lá, ele vira raiz, quando passa para o outro lado do sinal. Tá? Bom, pessoal, como que a gente vai saber que essa extensão dessa parte interna da mandorla é a raiz de 3? Bom, é preciso que a gente... Bom, como é que eu vou explicar isso aqui para vocês? Para entender melhor essa raiz de 3 ali. Deixa eu pegar aqui na minha colinha. Ah, tá certo. Vamos imaginar que aqui dentro... Deixa eu achar meu cursor. Aqui dentro, tá? A gente tem um triângulo equilátero, tá certo? Na parte de cima. Bem como nós temos um quadrado, nós temos um triângulo equilátero na parte de cima aqui da mandorla. E ele está representado aqui na parte de baixo, igualmente. Tá certo? Então, sabendo que essa parte, vocês conseguem enxergar meu cursor? Aí, tá dando para entender? Tá sim. Dá sim? Então, vamos lá, pessoal. Essa parte de baixo, eu vou fazer esse cálculo aqui com vocês sem a gente estar olhando, tá? Então, se essa parte de baixo aqui, desse triângulo equilátero, ele tem 1, tá, de comprimento, então esse pedacinho para o lado de cá, da vésica, dessa circunferência, né, que está para o lado direito, ele tem 0,5, tá certo? E aqui, como isso aqui é um triângulo equilátero, tá certo? Aqui nós temos um ângulo reto, tá? Bem aqui onde é que está o cursor, nós temos um ângulo reto. E essa parte aqui, a gente traça uma linha imaginária que ela vai estar oposta ao ângulo reto, ou seja, ela seria a hipotenusa. E como é um triângulo equilátero, essa facezinha aqui, ela tem 1 de valor. Então, nós temos aqui embaixo o meio, aqui nessa parte oposta ao ângulo reto, 1, e essa parte aqui a gente quer saber quanto que é. Então, vamos lá. Botando isso agora, né, dentro da fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nós sabemos, né, que o A ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é igual a 1. E essa parte de baixo do triângulo retângulo, né, que a gente criou ali, ele imaginário, ele é meio. E meio ao quadrado é 1 sobre 4. Ou seja, então vai ser 1 vai ser igual a... espera aí. Invertendo ali, né? Ou seja, me perdi aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Tá. Bom, pessoal, vamos calcular de novo. Então 0,5 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 ao quadrado dá 1 sobre 4. Então, A ao quadrado, que essa daqui é igual a 1. 1 vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser igual a 1 menos 1 sobre 4. 1 sobre 4, 1 menos 1 sobre 4
é 3 quartos. 3 quartos. Se a gente mandar a raiz de 2, a raiz para lá, vai ficar a raiz de 3 sobre 4. Só que a raiz de 3 é 2. Então fica raiz de 3 sobre 2. Vocês conseguiram acompanhar meu raciocínio? Então, essa partezinha de cima, aqui que está em laranja, ela é a raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2, que é a metade da raiz de 3, né? Ou seja, a parte de cima, e mais raiz de 3 sobre 2, a parte de baixo, significa que essa seção, né, da vésica piscis interna, ela tem o comprimento da raiz de 3. Bom, pessoal, como isso aqui é um círculo de estudos, né? Convido vocês a pesquisarem depois certinho isso, se vocês não tiverem acompanhado o meu raciocínio, tá bom? Bom, desculpem, eu devia ter preparado esse cálculo aqui. Mas, de qualquer maneira, né, é bacana a gente entender essa raiz de 3 por esse exemplo que eu dei aqui embaixo, que a gente vai saber que a seção diagonal de um cubo, né, que é a diagonal espacial, ela também tem esse valor. Tá? E dentro da geometria sagrada é importante a gente ter esses conhecimentos. Até porque a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5 são números irracionais transcendentais. Bom, o número irracional transcendental é um número que ele nunca vai se repetir. Ou seja, depois da vírgula, ele segue uma série de números infinita e ela nunca vai ter uma lógica, ela nunca vai ter uma repetição. Tá? Dentro do quadrado áureo, né, nós temos 2 triângulos retângulos, e exatamente no ponto onde esses 2 triângulos retângulos se cruzam em suas diagonais, é um dos pontos mais sagrados dentro de uma estrutura que seja construída dentro de um triângulo áureo, de um retângulo áureo, né, que é formado por dois triângulos retângulos. Bom, pessoal, a raiz de 5, né, que a gente encontra nessa seção transversal, diagonal, né, desse retângulo que é formado por esses 2 quadrados na vésica piscis, ele tem a raiz de 5 e está aqui do lado a explicação. Né? Depois vocês podem ver a gravação desse vídeo também e ver certinho, né, como dá certo aquela formulazinha ali do lado. Pessoal, isso tudo é bem básico, tá? Então, é bem fácil de entender, não precisam ficar assustados. Eu que sou um pouco enrolado. Bem, na verdade, essas apresentações, assim, para o computador são difíceis. Porque se eu tivesse aqui com um quadro giz, tipo aqueles professores das antigas, era bem mais simples de fazer, né, de explicar isso tudo. A gente ainda está se adaptando, né? Tudo já está com continha pronta aqui. Bom, bora lá. Eu achei essa imagem aqui bem interessante também, né, para a gente começar a afinar o nosso olhar, né, para a gente encontrar a vésica piscis, principalmente nessas culturas antigas. Né? Se a gente olhar a Notre Dame, tem várias imagens na internet que a Notre Dame também tem várias vésica piscis, não só nas portas, né, como em toda a estrutura dela. E eu achei essa imagem super bonita, porque mostra que não apenas a esfinge, né, com uma pirâmide de Quéops atrás, elas têm toda essa proporção, né, tá toda certinha, encaixada dentro de tudo isso que está na vésica piscis. Tá? Então, bora lá. Eu achei esse slide aqui também, desculpem eu não ter colocado a referência, mas eu copiei ele, depois eu não encontrei mais, que a gente acaba visitando um tanto site para fazer a apresentação, que acabei esquecendo de copiar da onde que eu colei, copiar e colar de onde que eu copiei ele. Tá, mas eu achei bem interessante essa interseção, né, com essa conotação que está dentro desse slide. Então, nós temos aqui a consciência universal, né, a consciência equilibradora e a consciência empírica. Né, como a gente viu lá anteriormente, sendo essa consciência universal, a manifestação, né, de Deus, né, essa consciência empírica como a consciência da matéria, né, como a manifestação da matéria. E nesse ponto da interseção das duas, onde as duas se encontram, seria a consciência equilibradora. Então, essa consciência universal sendo o solar, né, a ponte de ouro, e a consciência empírica sendo a lunar, a reflexão, a prata. Né? Então, a consciência universal, ela teria ser imutável, ela é imutável, ela representa o reino arquetípico, ela representa uma realidade,
e a unificação, enquanto que a consciência empírica, ela representa o mutável, o reino sensível, o realismo, né, e não a realidade, né, que são coisas diferentes, né, o realismo seria mais uma interpretação mental, né, da realidade, enquanto que a realidade estaria num plano arquetípico, né, o que realmente é real, e não isso que a gente está, né, convivendo aqui, enquanto que na consciência universal temos a unificação, que significa, né, só uma esfera. Na consciência empírica nós temos já o pluralismo, quando a gente viu lá sobre a díade, né, e num ponto de encontro deles a gente tem, né, a proporcionalidade, a mediação, a consciência humana. Então, uma das formas de considerar a Vesica Piscis é uma representação do reino intermédio, que faz parte tanto do princípio imutável como do mutável, do eterno e do efêmero. A consciência humana funciona como mediadora, equilibrando os dois polos complementares da consciência. Isso daí, pessoal, nos traz a várias divagações, né, sobre a Vesica Piscis. Então, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho. Então, na Vesica Piscis, né, que a gente tem que, na aparente dualidade, né, não nos cabe julgar, né, e sim resolver, né, e a gente pode se colocar neutro diante dessa situação, né, a situação do que a gente não compreende, porque assim ela vai começar a falar conosco. Se nos abrirmos e entrarmos em contato com o coração para aprendermos, sem julgar, sem duvidar, viver e se purificar na luz, né? Porque, pessoal, a gente fala muito, né? A gente viu lá nas nossas primeiras reuniões, que a gente falou um pouco sobre o Caibalion, que é muito fácil a gente trabalhar na neutralização, né? A gente se colocar neutro, não julgar na dualidade, se a gente se coloca acima, num ponto acima, né? Ou seja, se essa situação está acontecendo aqui, se a gente se colocar acima, a gente vai estar neutro, né? A gente tem o poder de julgar. Agora, na horizontalidade, é complicado. Então, é esse buscar o ponto do meio, né? A gente estar neutro e não em plano superior. Tá certo? Eu coloquei em plano superior, não. Mas não é no plano superior. É estar neutro na horizontalidade. A Vesica Piscis, ela pode nos trazer essa possibilidade, né? Então, quando temos consciência, nos comunicamos com a essência da imagem e vemos através dela. Enxergamos com o coração. Damos novos atributos a ela e a colocamos em um novo nível. Porque se interiormente a gente consegue se comunicar com ela, interiormente a gente vai mudar de dimensão. A Vesica Piscis, ela pode ser encarada também como um portal, né, dimensional. Através dela a gente tem essa possibilidade. Bora lá. Ela é o caminho do meio no par de opostos. Espírito e matéria gerando a consciência. Então, o espírito como sendo, né, o pai, a matéria como a mãe, e nós, o filho, a consciência, sendo manifestado no meio. Podendo gerar também o desenvolvimento do ser humano integral, praticando conscientemente a vida material e a espiritual, tendo a consciência como meio de atuação. Bora lá. Agora, isso daqui eu achei bem bacana, né, que assistindo uma palestra outro dia, a palestrante estava falando sobre, né, como que a gente pode experimentar o divino se a gente não sabe o que é viver fora da fonte de Deus, né? Então, a possibilidade que a gente tem de estar vivo, de estar aqui experimentando a matéria, tem muito a ver, né, com a Vesica Piscis. Então, como reconhecer a luz se não soubermos o que é a sombra? E é nesse sentido que os opostos trabalham juntos, né? Porque dentro da luz, a gente não vai saber, se a gente só está na luz, a gente nunca vai saber o que é outra coisa, né? Isso daí é a consciência gerada através da diferenciação, né? Porque se o universo inteiro fosse azul, a gente não saberia aonde que começa um amarelo, né? Deixa eu pegar alguma coisa aqui que tenha duas cores, para a gente ver aqui, ó, nesse plástico, por exemplo, se o universo inteiro fosse vermelho, né, a gente só enxergaria vermelho, né, a gente não saberia que existem outras cores, né, que aqui termina o vermelho e para cá vem o amarelo, o transparente, né? Então a Vesica Piscis não traz essa possibilidade.
Então, como reconhecer a luz se não sabemos o que é a sombra? É nesse sentido que os opostos trabalham juntos, nesse desenvolvimento de uma consciência maior, experimentando a Terra como a separatividade da fonte divina, na busca, nas reminiscências do plano de alma da volta ao Uno. Né? Porque a gente sabe que aqui na Terra, né, nessa separatividade da fonte divina, desse plano das ideias, onde tudo existe, onde é que está a perfeição, onde é que está, né, aonde a gente vai buscar muitas vezes, né, quando a gente busca, né, esse plano superior da beleza, das ideias, né, o mundo de Platão lá, né, enfim, o plano das ideias de Platão, é onde que existe a perfeição, né, e dentro enfim, da nossa consciência, né, e que a gente vai conseguir manifestar aqui, claro, né, que com toda a nossa limitação, né, mas a busca sempre desse ideal, que traz essas reminiscências, né, que lá em cima mora, né, que está o Uno, né, a nossa volta, né, a casa. Bom, no exercício da criação e vivência da realidade, né, esse é um questionamento. Então, no exercício da criação e vivência da realidade, quais são os princípios que orientam a manifestação? Né, e aqui, nos colocando como parte dessa criação, né, como co-criadores, na verdade. Então, experimentar ser parte da criação, né, a gente parar de se separar, né, de saber que a gente faz parte, né, dessa criação divina. E isso é uma forma de a gente experimentar isso, é se rendendo, né, ao nosso plano de alma, né, que é a vontade da sabedoria divina que está dentro de nós. Então, é a superação do processo de separação para fluir na evolução, vivenciar a dor, a sombra, render-se ao destino, com o fluxo natural da vida, pois vem a dor, vem o parto, mas também esse é o trabalho da luz, né? Talvez na Vesica Piscis, nesse processo da separação, né, na dor, no parto, na separação, né, vem a dor, né, mas isso é o trabalho da luz também, porque aí, né, apesar da separação, já é o início do nosso processo de ascensão também. Então, vem a luz e revela as sombras, né, porque também isso é chavãozão, né, porque todo mundo está cheio de sombras, e se não vem a luz, como é que a gente vai enxergar as nossas sombras, né? Vem a dor, mas também vem o auxílio, os anjos protetores, os mestres, e através disso vem a purificação e o aprendizado. Então, separar para seguir em frente e não ficarmos amarrados. Sabedoria é render-se à vontade divina, no qual nossa alma representa o caminho da evolução e ascensão. A Vesica Piscis é a abertura da alma para viver as experiências. Devemos pedir à alma que mostre o caminho que possamos caminhar, pois ela tem essa sabedoria. Então, meditar com esse símbolo da Vesica Piscis e com esse propósito, né, da gente pedir para que a alma mostre esse caminho para a gente, a nossa alma é sábia, né, porque ela está em contato com o plano superior e ela vai abrir um caminho, vai nos mostrar um caminho que nós tenhamos condições de trilhar. Porque não existe nada mais gratificante que cumprirmos o propósito da nossa encarnação, né, tanto pessoal quanto coletivamente. Bom, meditar no amor, na gratidão, na paz, na cura, na integração, para que todo o universo esteja unido em bons propósitos para a evolução coletiva junto ao Um, né? Todos somos um. Bora lá, pessoal. Então, sempre a gente termina com esse slide também, né? Em total humildade, descortinamos os véus de Maia, né? Tendo nossos olhos como extensão do coração, puro e leve, que enxerga, sente, vibra e pulsa a perfeição e a manda em total coerência para o plano mental, dando seu significado verdadeiro. Gratidão. Bora as perguntas, então. Bora lá. ESC. Fechei. Bom, pessoal, vocês estão me assistindo ainda aí, tá? Uma hora encacetada. Arrasou, Cássio, como sempre. Não, imagina, cara, eu tinha que me preparar muito mais, mas a gente vive numas correrias aí, às vezes é um pouco complicado de a gente, né, conseguir, a nossa caveira da pessoa, a gente passar, né, absorver para conseguir passar todas essas informações. Mas o propósito, né, desses nossos encontros é justamente, né, é um círculo de estudos, né?
Eu não sou professor, eu não me coloco assim, né? Não sou mestre, né? Eu só estou aprendendo e estamos aprendendo juntos, né? Então, é importante, né, a gente ter, né, aquele grupo do WhatsApp sempre focado nisso, né, pessoal? A gente levando, né, as mensagens e tal, buscando, né, mantendo o foco dentro da geometria sagrada, né, e do estudo, né? Se alguém, né, descobre um livro, tem alguma ideia bacana, tal, partilha lá, né? E uma vez por mês, né, dentro do nosso propósito, a gente vai se reunindo aqui, né, fazendo esse encontro ao vivo, tá certo? Cássio, Diga. tira a tua exibição, que a gente está aqui te vendo 2 vezes. Ah, desculpa. Deixa eu tirar. Tranquilo. Deixa eu... É assim mesmo. Opa, tá certo. Então, pessoal, é isso. A gente vai se falando aí. Acho que logo a gente consegue subir para o YouTube essa apresentação também, para que as outras pessoas que não tenham assistido possam, né, assistir. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Aproveitar que a gente está aqui ao vivo, a gente já tenta esclarecer, ou pelo menos já dá a dica para a gente fazer a pesquisa, e a gente conversa lá pelo grupo. Tá tudo ok? Bom, então, pessoal, agradeço né, a participação de vocês. É uma honra sempre estar participando aqui, estar partilhando com vocês, né, esses conhecimentos. Espero que ajude, né, em algum aspecto, né, dentro do nosso processo de evolução espiritual e expansão de consciência, né, e sempre nesse caminho, né, de crescermos todos juntos, né, para um bem maior. Então é isso, pessoal. Cássio. Muito obrigada, Cássio. Ô, Excelente. Cássio, eu posso dar uma sugestão? Pode, claro. Vamos sair daqui já agendado para o dia prático? Vamos. Thaís que está falando isso, bora lá, Thaís. Deixa eu pegar minha agenda aqui. Bom, esse fim de semana, Thaís, me diga uma coisa. A gente poderia fazer isso num sábado? Poderia, tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, nesse próximo sábado agora, eu vou estar fazendo um curso, tá? Mas daí a gente pode fazer, quero ver. Esse sábado agora vai ser dia 27, né? Dia 27, isso. Então, o outro sábado vai ser dia 6 de março. O que vocês acham? Pode ser? Ou será que damos mais... Quando que... Bom, é o seguinte, a gente vai ter que rever também o nosso cronograma dos nossos encontros, porque a gente está tendo um problema de conflito de horário na segunda-feira, para a gente retomar na segunda-feira. É isso, né? Verdade, verdade. Então, Thaís, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, vamos mandar... Não, acho que é melhor a gente agendar já, porque no grupo é muita gente, aí uma galera vai começar a falar, faz isso dia tal, faz isso dia tal, né? Daí sempre acaba gerando confusão. Então, vamos deixar marcado já, e a gente grava também, daí qualquer coisa a gente posta depois lá no YouTube para todo mundo ver, tá? Então, pessoal, vamos fazer no segundo sábado de março, tá certo? Que vai ser no dia 13 de março. Que tal? Pode ser? Nossa. Tranquilo. Tranquilo? Eu vi que a Silvia está com o... Oi, Silvinha! Diz um oi aí. Oi, não tá... Que bom ter você sempre com a gente, é uma alegria, tá? Tudo bem por ti também, fazer dia 13? Tá todo mundo de acordo aqui? Deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão falando. Tá tudo bem então, pessoal que está assistindo no dia 13? Você está pensando a que horas? Pode ser uma hora, 1h30 da tarde, 2 horas, que tu é de Portugal, né, Silvia? Então, se a gente começar tarde, acaba ficando meio tarde para ti, né? Não, mas diga a hora que eu me adapto, não tem problema. Ok. Bom, pessoal, eu acho que 1h30, às vezes 2 horas, que daí dá tempo da gente almoçar, dar aquela descansadinha tal, preparar material, e eu posso passar no grupo daí já material que a gente vai precisar.
como sugestão, tá? A gente pode fazer o seguinte, desenhar a flor da vida, Vesica Piscis, tá? Deixa eu escrever aqui já. Então, flor da vida, a gente vai começar pela circunferência, ponto, tal, mas a gente pode chegar até a flor da vida, nisso daí. Aí, a gente pode começar a tentar fazer umas estruturas dessas, tridimensionais, com cotonete. O que vocês acham? Isso daqui dá para a gente fazer também, só que é um pouco mais trabalhoso para fazer com super cola e palitinho de espetinho. Com cotonete, a gente consegue fazer com cola quente. Cotonete e cola quente. Eu acho que é meio... Bom, vamos tentar fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Tá? Vamos começar fazendo uns tetraedros, depois um cubo e tal. Então fica assim. Cara, só eu que estou falando, né? Eu que fico direcionando todas as atividades. Poxa, eu me sinto mal, galera, porque isso aqui é um círculo, né? E por definição, um círculo são pontos, né, equidistantes do centro, e no centro estaria o aprendizado, não eu. Olha, tem que prender com cola quente, eu tenho outra forma de prender. Bom, eu só fiz até hoje com cola quente. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Oi. Deixa eu botar aqui de novo o fone de ouvido. Ops. Caiu e coisa era. Ó, pessoal, com cotonete e cola quente, ó. Tá vendo? Dá para fazer o cubo, dá para fazer o octaedro, fica bem perfeitinho. Olha que lindinho que ficou o octaedro. Na verdade, esse daqui também quero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 esferas. Isso daqui já aparece na semente da vida, se a gente for ver tridimensionalmente. Que quero ver, 1, 2, 3, isso daí. Bom, pessoal, talvez esteja falando besteira, que eu estou meio zoretado já. Bom, me perdonem. Isso aqui é um cubo octaedro, olha só. Tá vendo que ele é formado por quadrados e triângulos. Tá certo? Dá para ver a estrela de Davi aqui, quer ver? Já passar um pouco. Dá para ver a estrela de Davi aqui. É um cubo octaedro feito de cotonete. Bom, pessoal, então vamos fazer assim, eu vou passar o material para o pessoal no grupo, tá? Eu vou passar o material, a gente vai precisar de compasso, esquadro, mas eu passo no grupo daí para a gente não estender muito essa gravação, tá? Para o pessoal poder assistir até o final também no YouTube. Tá bom? Ok. Então ficou para o dia 13 de março, tá? Já vou marcar aqui 2 horas da tarde. 2 horas Brasil inteiro. Tá? Acho que umas 3 ou 4 horas assim, de reunião dá para a gente falar bastante. Só que daí, galera, todo mundo com o vídeo aberto, tá? Que a gente vai ter que acompanhar o trabalho aí, todo mundo mostrando o que está fazendo, beleza? Beleza. Então, tá bom. Beleza. Então, bom, pessoal. Obrigada, cara. Eu que agradeço, poxa, a oportunidade, para mim é sempre uma alegria, tá? Ser um instrumento, né? Que eu não sou tão bom quanto outras pessoas que falam. Mas, enfim, estamos no propósito da luz. Um beijo, fiquem com Deus, gratidão. Namastê. Beijo. Tchau, gente. Gratidão. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.